Muito bem. Então vamos ver quem é que é o empreendedor. Em síntese, e você vai ter os tópicos nos próximos slides, empreendedor é aquela pessoa que toma a iniciativa, que toma a decisão, aquela pessoa que observa, identifica uma oportunidade de negócios e a partir de então ele vai modelando aquela oportunidade de negócio para que ela se transforme de fato em algo que seja uma solução para os problemas dos outros e que você possa oferecer para o mercado. Pode ser um produto que tem existência física, você pode pegar, você pode ali experimentar, estocar, ou pode ser um serviço, que é uma atividade que acontece durante a prestação, o encontro com o cliente. Qualquer que seja, o cliente vai estar disposto, se a solução for boa, a te retribuir com os recursos dele. Mas para que isso aconteça, você precisa elaborar um documento que vai servir tanto como ferramenta de gestão para orientar os seus passos, quanto como uma forma de propor que os investidores aceitem assumir o risco do negócio com você. Depois que você consegue elaborar o plano de negócios, captar os investimentos, você vai fazer a gestão desse negócio. Então existe um consenso que o empreendedor é essa pessoa que tem autonomia, automotivação, interesse para criar um novo negócio. Acompanhe nas definições que foram colocadas no seu material. O empreendedor é aquele que resolve assumir o risco de iniciar uma organização, não é? Então ele imaginou, desenvolveu e realizou aquilo que imaginou. Mas quando ele toma essa decisão, ele descobre que a decisão é uma tarefa difícil, trabalhosa e que ele tem que colocar um plano em execução. Note que tem duas palavras aí logo a seguir que dizem que o empreendedorismo está diretamente ligado à criatividade e à inovação, que são coisas diferentes, mas eu vou adicionar aqui mais uma habilidade, é a predisposição. O empreendedor, ele fica alerta para as coisas, ele fica observando o que está acontecendo para encontrar as oportunidades de negócio. Existe diferença entre criatividade e inovação. A inovação é uma das formas da criatividade, mas a criatividade por si só vai te fazer ser uma pessoa que dê jeito para as coisas. Agora, para fazer com que a criatividade se transforme numa oportunidade, é preciso aplicar o trabalho. Então, uma das formas de definir inovação é você dizer que inovação é a criatividade a qual foi aplicada a sua energia, o seu trabalho, os seus recursos, com o objetivo de transformar essa criatividade numa solução que resolva a angústia de nossos clientes. Então, já vamos colocando aí esses três conceitos: predisposição, criatividade e inovação, considerando que predisposição é estar atento, predispor a ação, ficar preparado para observar as oportunidades. A criatividade é aquela habilidade que vai nos fazer procurar novos jeitos de fazer as coisas. E a inovação é a criatividade a qual você aplicou trabalho e recurso para transformá-las numa solução. Então, isso aí está relacionado diretamente com o processo de empreendedorismo oportuno, aquele empreendedorismo que dá certo. Prosseguindo. De maneira geral, há um consenso, né, que entende que empreender se trata de uma espécie de comportamento que tem que primeiro tomar a iniciativa, como eu já te adiantei. Depois você precisa organizar e reorganizar os seus mecanismos sociais e econômicos para transformar recursos e situações para proveito prático, a fim de aceitar o risco ou o fracasso. Então já vai entendendo que sempre empreender é uma atividade que envolve o risco. Nunca você vai conseguir empreender sem risco. Muito bem. A partir dos anos, muitos pesquisadores foram contribuindo para a construção desse conceito e os estudos de empreendedorismo. Há duas correntes principais. A primeira corrente principal de estudo sobre empreendedorismo é a dos economistas. Três grandes economistas fizeram contribuições importantes. O primeiro chama-se Richard Cantillon, o segundo Jean-Baptiste Say e o terceiro Joseph Schumpeter. Esse terceiro é o mais importante deles. Por quê? Porque ele criou um conceito que serve como uma luva para o que a gente vê acontecer de fato. Então ele verbalizou algo que de fato acontece. Ele criou um conceito chamado destruição criativa. Para o Schumpeter, o empreendedor é aquele que coloca uma inovação no mercado e com essa inovação ele perturba tudo. Ele muda o status das pessoas, da empresa que está liderando, da empresa que está seguindo, da empresa que ocupa um pedacinho do mercado.
Um exemplo disso é, por exemplo, você se recordar que antigamente a gente, para digitar textos em papel, não tinha o Word. A gente tinha umas máquinas de escrever grandes, mecânicas, que você digitava letra por letra num papel que ficava num rolo e você tinha que ir mudando a linha do rolo com aquele papel. Provavelmente muitos de vocês nem sabem do que se trata, mas era uma indústria fortíssima, com empresas como Remington, Olivetti. Surgiu uma inovação radical, uma inovação que perturbou tudo. O editor de textos do seu computador. Depois do Word, meu amigo, acabou, essa indústria desapareceu. Então, esse é um exemplo da destruição criativa. Para ter mais contato com a teoria, acompanhe no nosso slide. Cantillon foi quem primeiro definiu as funções para o empreendedor. O Sé associou os empreendedores à inovação. E o Schumpeter disse que o empreendedor é aquele que faz exatamente essa introdução da inovação. É o motor da economia, a inovação. Então, ele criou esse conceito da destruição criativa. Segundo, guarde isso aí, bota um asterisco, tá? Parceria do professor. Isso aqui você encontra direto em exames, avaliações, provas, concursos. O empreendedor, segundo a destruição criativa, promove um permanente estado de inovação, de mudança, né, de substituição de produtos e criação de novos hábitos. Aí a tecnologia nova destrói ou pelo menos interfere, diminuindo o valor das outras. Também tem outra corrente, que é a dos comportamentalistas, que o McClellan foi o principal pesquisador, que fala que o empreendedor, o ato de empreender, está relacionado com algo interno do sujeito, com a sua psicologia e com a sua capacidade de se relacionar com os outros. E ele afirma que tem vários motivos para a pessoa empreender. Vontade de ganhar muito dinheiro, a necessidade de provar para si e para outros que é capaz, desejo de sair da rotina sendo o próprio patrão. Alguns tipos de empreendedores querem fazer algo que seja bem, faça o bem para os outros, mas principalmente para ter economia. Para comprovar esse desejo do empreendedor, eu busquei para você um dado que mostra, esse gráfico é da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor. Não precisa se preocupar com esse nome, mas é o GEM, uma pesquisa, o melhor estudo de monitoramento global do empreendedorismo no mundo. E você vai acompanhar, pode voltar para o slide, para você entender que o quarto maior sonho dos brasileiros, correspondendo a 33% da nossa população, é ter o seu próprio negócio. E o oitavo maior sonho é justamente fazer carreira numa empresa. Eu já vou explicar para vocês qual é a diferença entre um e outro. Você já percebeu, então, que nós temos duas modalidades de empreender que são relacionadas com o sonho dos brasileiros. Uma como o próprio patrão e outra como um empreendedor dentro da organização de um terceiro.